A porta-voz nacional do Bloco de Esquerda é convidada deste telejornal. Muito boa noite, doutora Catarina Martins. Antes de mais, agradeço a sua disponibilidade para vir à RTP Açores. Boa noite. Vamos começar pelas questões do mar. Na passada semana foi conhecido o acórdão do Tribunal Constitucional acerca do diploma que estabelece as bases do ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional e que prevê o princípio da gestão partilhada entre a Administração Central e as regiões autónomas. O Tribunal entende que não há qualquer norma inconstitucional no documento que foi aprovado pelo anterior Governo da República, ao contrário do que defende o Governo dos Açores. Qual é a sua posição sobre esta matéria e a posição do Bloco de Esquerda? O Bloco de Esquerda nos Açores apoiou este pedido da verificação da constitucionalidade. Em todo o caso, respeitamos a decisão do Tribunal Constitucional, é mesmo assim. Em qualquer caso, o problema político permanece e deve ser resolvido. Uma gestão partilhada, ou a gestão partilhada do mar, é um assunto que está no centro de um debate do momento, que é da autonomia. É saber se os Açores têm direito ou não a ter uma palavra sobre o seu recurso mais valioso, ou um dos seus recursos mais valiosos. Nós achamos que a gestão partilhada tem que querer dizer que os açorianos e as açorianas têm uma palavra a dizer sobre o seu futuro, que o Governo Regional não pode ser meramente auscultado para depois a decisão ser tomada à margem das decisões democráticas da região. O respeito pela autonomia exige que a gestão partilhada seja capacidade de decisão. E isto é extraordinariamente importante. Os Açores têm uma riqueza extraordinária no mar. E nós vemos como se perdeu quando deixaram de ter uma área territorial de 200 milhas, passaram só às 100 milhas, e os pescadores hoje vivem com a falta de sustentabilidade das espécies, a terem que parar, enquanto há arrastões que estão a causar o problema que os pescadores não queriam. E vemos agora também, com os contratos de exploração do fundo marinho a serem dados a multinacionais, os riscos que os Açores correm de verem a sua riqueza a sair sem que aqui fique nada. E, portanto, gestão partilhada é um tema muito sério e é o tema da autonomia. E como é que se consegue fazer com que as posições dos Açores sejam ouvidas e sejam tidas em conta neste processo de gestão partilhada? É porque alguns juízes do Tribunal Constitucional referiram mesmo que há um claro desequilíbrio entre as posições do Estado e da região no atual diploma. Não, é preciso mesmo uma definição legal. Eu ouvi ainda há pouco no Congresso do Partido Socialista falar-se das questões da autonomia e está sempre a falar de cargos, etc. É preciso falar das questões das competências. O que é que a democracia nos Açores decide? Gestão partilhada tem de ter uma definição de qual é a competência específica de decisão dos Açores sobre a matéria. E até agora tem sido o Governo da República ouve e depois faz o que lhe apetece. Isso não parece respeitar a autonomia e parece muito pouco partilha. O Presidente do Governo Regional dos Açores já disse que este problema tinha de ser corrigido por via legislativa. O BE dará o seu apoio a uma eventual alteração deste diploma? Para nós é muito importante essa alteração e o faremos. Nós temos defendido isso mesmo aqui nos Açores e, portanto, é uma matéria para a qual temos chamado a atenção. Isso sim, é profundamente autonomia. Competências, responsabilidade, capacidade de decidir. Olhando agora para o setor agrícola, como é que o Bloco de Esquerda está a acompanhar esta crise do leite, que é uma crise a nível nacional, a nível europeu até, mas que nos Açores tem um impacto profundo? Bem, o fim das cotas foi um erro, nós avisámos, fomos contra. O setor deve ser regulado. O setor não ter nenhuma regulação significa que há a concorrência para o fundo. Ou seja, que penetre no mercado cada vez mais o leite que é produzido de forma intensiva e, portanto, com menos qualidade, que é feito de uma forma que não é ambientalmente sustentável, que é mesmo um ataque ao ambiente e que reduz os custos de trabalho, ou seja, um ataque às pessoas que trabalham no setor também. E, portanto, nós achamos que deve haver instrumentos de regulação, eles devem ser defendidos do ponto de vista europeu, mas do ponto de vista nacional e regional, não devemos abdicar também dos instrumentos de regulação que podemos pôr mais fortes. Não só não abdicar de uma voz nas decisões, mas também começar a ter regras claras sobre a grande distribuição. Porque a grande distribuição também tem tido um papel importante ao esmagar as margens dos produtores. Feito isto, feita a regulação para que possa existir, é preciso reconhecer o problema de que no setor do leite, nos Açores, eventualmente teremos a necessidade de resgatar uma parte da produção. E essas pessoas devem ter o apoio para o fazerem, mas não deve ser um apoio passivo e depois não há nada. Não, tem de ser reconversão do setor produtivo. E nos Açores há certamente muito a fazer do ponto de vista da diversidade. Os Açores importa muito, importa demais, com os terrenos férteis que tem esta região extraordinária. Com certeza que os Açores pode produzir mais, importar menos e, com isso, diversificar a própria economia e proteger os setores, proteger a capacidade de emprego, de riqueza na região. Tem havido falta de estratégia no setor produtivo, tanto a nível nacional como nos Açores? Esse é um dos problemas? Eu julgo que sim, tem havido falta de estratégia, tem havido subserviência a mais.
nas questões internacionais, subserviência na Europa e subserviência aos Estados Unidos da América, também não acautelando perigos que aí vêm, como o Tratado Transatlântico, que podem esmagar toda a produção dos Açores. É um problema grave para todo o país, para os Açores é particularmente grave. A subserviência nunca é um bom caminho para um país que quer proteger a sua economia. Tem existido falta de estratégia, nomeadamente de investigação, de novas formas de produção, de conhecer os recursos que há. Isso é válido também para o mar, por exemplo. E depois tem existido falta de capacidade de proteger os setores que são essenciais à economia, com políticas fiscais, sociais, etc. Porque um país precisa de emprego. Para isso precisa de ter setores produtivos. Doutora Catarina Martins, outro dos assuntos que tem marcado a atualidade nos Açores é a questão do Banif. Na região há mais de 2.000 lesados que aguardam por uma solução. O Bloco de Esquerda tem sido muito crítico em relação à banca, sobretudo no que diz respeito ao caso do BES. Neste caso do Banif, qual será a saída para estes lesados? Os lesados do Banif, tanto quanto nós sabemos, são obrigacionistas. Há uma coisa que é muito importante. Nós no Bloco já defendemos uma legislação que não permitisse a venda deste tipo de produtos que são de risco ao balcão comercial onde as pessoas vão fazer os seus depósitos, tratar da sua vida normal, das suas coisas correntes. E, portanto, nós achamos que esta separação tem de ser feita urgentemente para não existirem mais lesados, nem do BES, nem do Banif, nem coisa nenhuma. As pessoas não podem comprar produtos financeiros que não conhecem, que não percebem, não se lhes pode ser vendido ao balcão. Dito isto, mas podem ter esperança numa solução? Lesados do Banif, que tenham sido, que se sintam que foram enganados, ou seja, que ao comprarem o produto não perceberam o risco que corriam, devem rapidamente dirigir-se à CMVM, ao Banco de Portugal, aos reguladores, para que a sua situação seja acautelada. Porque quem não sabia o que estava a comprar foi enganado. E, portanto, deve, junto dos reguladores, fazer essa queixa, porque é a única forma depois de se poder agir. E em termos do processo judicial, podem ter confiança numa resolução deste caso por via judicial, numa solução que não penalize tanto os lesados? Como digo, eu gostaria que, chegado aqui, as soluções nunca são boas. É por isso que era preciso prevenir. Por isso é que o Bloco, em bom tempo, disse que se devia prevenir. Em todo o caso, se foram enganados, a via judicial é a via certa. Quem não sabe os riscos que estava a correr, deveria ter sido informado. Doutora Catarina Martins, obrigado por ter vindo Muito ao Telejornal.